Pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel, eu sou da Fone Info, que agora o nome é Romacel, né? Eu assumi uma loja da Romacel e o canal continua do mesmo jeito, ensinando aí as coisas para vocês, né? Compartilhando o meu conhecimento e aprendendo também. Cada dia aparece coisa nova, né? O que eu quero falar hoje, sabe o que é? Um exemplo, você está trabalhando já na área de celular. Você está começando, você vai começar, você está pensando, está cogitando aí no teu coração de começar a trabalhar na área de celular. Só que a gente que começa a trabalhar, eu já tive essa experiência, a gente tem problema com os clientes, problema com situações que a gente mesmo cria às vezes e os clientes criam, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que criar técnicas para resolver as situações quando elas aparecerem e criar técnicas para evitar que essas situações apareçam, que isso aí você vai criando conforme a experiência. Só que a gente que já abriu loja, já trabalhou com cliente, né, com público, já adquiriu experiência, a gente pode passar isso para você. É o que eu vou fazer hoje. Então vamos lá. Chegou um cliente na tua loja, ele vai falar o que ele acha que aconteceu. Ele vai contar a história dele, vai falar, o meu celular tá bom, mas não tá ligando, não sei o que aconteceu do nada. Entendeu? Ele não sabe dizer o que aconteceu, mas a esperança dele é que seja uma coisinha simples. Mas não é o cliente que vai dizer realmente o que aconteceu, quem vai dizer é você. Então você tem que procurar conversar com o cliente com palavras tipo assim, profissionais, né? Você tem que ter um jeito profissional de falar com ele, né? Eu ficar perdido não dá certo, você tem que ter firmeza, olhar nele, falar para ele, ó, eu entendo que o senhor pode estar preocupado, eu vou analisar, eu vou fazer um orçamento. Eu já perdi no começo de fazer serviços porque a gente às vezes não consegue separar as coisas. Um exemplo, um dos detalhes que eu acredito que muitos possam fazer, chega um senhor de idade, não estou sabendo mexer aqui. Cara, veio até tua loja, é uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Logicamente que vai ter muitas pessoas no grupo que a gente participa, quando você posta lá uma situação aí que aconteceu com você, vai ter pessoas que vão falar, tá se aproveitando um negócio tão simples, não era para ter cobrado. Não, entrou, chegou na tua loja, por que as empresas crescem? Essas grandes empresas, porque eles querem cobrar e ganhar o dinheiro deles, eles não estão nem aí se a pessoa vai lá 20, 30 vezes pelo mesmo defeito. Eu faço isso hoje na minha loja. A gente tem que criar perfil de empresário, de uma empresa, não um perfil de uma pessoa que abriu um estabelecimento, um lugar e não está ainda com a visão de que tem aluguel, luz e vários outros compromissos para pagar. Então o que acontece? Chegou o serviço na tua loja, seja o mais simples que for, não faça, não execute, entendeu? Crie um padrão, que é esse que eu vou falar. Chegou o cliente, você atende ele, escuta ele, deixa ele falar, deixa ele ter razão. Aí você fala, tudo bem, eu vou fazer um orçamento para o senhor, tá? O orçamento, eu vou preencher aqui uma ordem. Mas eu não posso deixar... Você vê que o cliente vai sair, você vai perder aquele serviço, aí você usa uma estratégia que é, olha, eu posso dar uma olhada nas configurações, ver se eu consigo resolver rápido para o senhor, mas vai custar meu preço mínimo, né? Eu tenho loja aberta, então o meu preço mínimo é R$40. Enquanto você não definir algo assim na sua vida, você vai ficar ali mexendo nas configurações, resetando o WhatsApp, colocando o número para a pessoa, entregando para ela. Não é nada não. E você vai pagar suas contas como? Entendeu? Então você tem que, primeira coisa, trabalhar em você. Nós não podemos fazer boas ações. Se vai fazer boa ação, não aluga salão. Põe uma mesinha
na calçada da tua casa, põe a plaquinha escrito lá, faça o serviço, se quiser pagar, paga, se não quiser, entendeu? Mas se você abrir um estabelecimento, está pensando, cogitando isso, tem que ir com a mente preparada, com o coração preparado para trabalhar, para gerar recurso, dinheiro. Então, primeiro ponto é esse: recebeu o cliente, ouviu ele, força o orçamento. Fala que tem que fazer o orçamento, que o padrão da tua empresa que você segue é esse. Vou sentar, vou analisar teu aparelho, vou ver qual a situação dele. Tem outros aparelhos na frente, eu preciso fazer a ordem de serviço, vou dar prioridade aqui, vou só terminar um ali, já vou olhar o teu, daqui uns 40 minutos, uma hora. Você sabe que o negócio ali é 5 minutos. Você já sabe o defeito, só pelo cliente falar, só por você olhar ali, mas você não vai fazer. Você tem que dar a entrada do aparelho na tua empresa, fazer a ordem de entrada, receber o aparelho, e aí, depois disso, aí você vai deixar o cliente sair, ele vai ali fazer uma compra, vai pagar uma conta, vai fazer alguma coisa e você vai executar o serviço ali, né, na sua bancada. Muitos vão pensar já dentro da sua cabeça que isso não é certo. Tá, mas eu falo para você, como você vai pagar suas contas se você não criar estratégias, ideias que faça o serviço ficar na tua loja? Ele vai buscar em outro. Se você não souber falar com o cliente, não souber fazer o serviço entrar, as grandes empresas, elas querem soluções de que façam um serviço com ela. Oficina de carro tem um monte. O cliente vai passar em um, vai ver preço, vai ver isso, vai ver aquilo, mas ele quer um serviço barato, bem feito e que dê garantia. Então, se você tiver já um nome, criado um nome, se você tiver no começo, você vai ter que criar, mas se você já tiver um nome, isso vai fazer com que você seja indicado, entendeu? E você que está começando tem que criar um padrão para você não começar errado. Então, primeira coisa que eu falei, né, foi receber o aparelho do cliente para fazer o orçamento. Independente se você já sabe qual é o defeito. Aí, você fez o serviço, cobrou ali o que você... cada região vê o seu preço, seu valor baseado na cidade, né? Tem cidades que dá para cobrar 90, 30, 50, aí vai ver a sua região, a capacidade ali dos clientes, das pessoas, né? A rentabilidade de cada um, de cada região. E aí você vai, o meu mínimo é R$40. Se for uma coisa, mas é eu que sei arrumar. Então, se é uma coisa bem simples, é R$40 o mínimo. Solda já é de 90 para lá. Uma troca de conector, qualquer coisa que seja, uma troca de botão de celulares fáceis de abrir, o mínimo é R$90. Eu não faço por menos que isso. Eu tenho loja aberta, tenho aluguel, tenho várias despesas para pagar, reposição de material, de carregador, de cabo, de coisas, de película, capinha. E aí acaba que se eu não gerar esses recursos, a loja ela vai, né, se definhando. Então você tem que criar um padrão, você tem que ser firme. Se você não criar um padrão que venha trazer lucro para sua empresa, você vai ficar patinando, entendeu? Esperando dinheiro só de troca de tela. Cara, tem tanta coisa que você pode tirar dinheiro do cliente, às vezes sem usar um ferro de solda. Então, você tem que estar com isso na mente. Abrir uma loja, você tem responsabilidades para pagar. Qualquer dinheiro que entrar vai ajudar no final do mês nas suas despesas. Então, fez o orçamento, preencheu ali nome, telefone para poder ligar. O cara deixou o telefone, não tem número, tem que ter o da esposa. Se ele não sabe, você vai entregar um cartão para ele, você vai falar, daqui tantos minutos, daqui meia hora, 40 minutos, eu vou ter um orçamento, o senhor vai me ligar, tá? Daqui uma hora, para eu poder passar para o senhor e o senhor aprovar se eu posso fazer ou não o serviço. Tem que ser um negócio organizado. Se você chegar ao cliente, você pegar o aparelho dele,
sem ordem de serviço, sem especificar na ordem que a tela está arranhada, riscada, trincada, sem especificar ali sobre riscos, né, na hora de desmontar, tirar a tela. Se você não fazer a ordem de serviço, você está prejudicando a você mesmo. Por quê? Porque a ordem de serviço é sua segurança, né? Ali você está anotando, tem um trincado na tela. Aí, conforme você vai fazendo os testes no aparelho, você vai anotar ali na ordem de serviço, o alto-falante está chiando, o celular não está carregando direito, resolveu o problema lá que o celular tinha, mas aí você viu que tem outro, você tem que passar isso para o cliente. Você tem que ligar para ele e falar assim, ó, doutor, eu já resolvi o teu problema, só que quando o aparelho ligou, eu fui fazer um checklist, fui fazer uns testes, e eu vi que o microfone está chiando, o alto-falante não está legal, a câmera está embaçada, o senhor quer que conserta isso? Ele vai dar o aval se sim ou não, né? E ele já vai estar ciente de que você é um profissional, que ele não tem como te enganar, tipo, você entregar o aparelho para ele sem falar essas coisas, é você dar uma brecha para que o cliente possa voltar depois e falar, depois que você mexeu, agora está chiando, entendeu? Gosta de fazer esse tipo de coisa, tem muita gente que faz isso, entendeu? Aproveita dali do seu serviço, da sua inocência, e te empurra a outras coisas que não tinha nada a ver. Então você tem que ser esperto, tem que fazer a ordem de serviço, tem que fazer o checklist. Se o cliente não quiser consertar as outras coisas, cobra aquilo que você fez e entrega para ele. Entregou, pede para ele assinar, que foi, né, escreve ali, entregue, pago, entrega para o cliente. Outra coisa que você tem que fazer quando você começa numa loja ou a prestar serviço para as outras pessoas. Você não pode fazer serviço sem cobrar 50% de entrada. Tem que cobrar. A não ser coisas que é software, um conector de carga que é baratinho, qualquer outra coisa que não ultrapasse ali, que você não precise tirar do caixa um dinheiro alto, né? O conector já tem ali na caixinha, ou paga R$5, 3 por 10, são coisas baratas que dá para você tirar do teu bolso. Só que chega um cliente e fala, eu quero trocar minha tela, a tela do A50, eu quero que ponha a que vai funcionar digital. Aí você tem que pagar 280 na tela. Vamos pôr um preço razoável, né? Tem tela aí de nacional de R$400, 380, e a original China 280. Aí você vai tirar 280 do teu caixa e pagar a tela para depois o cliente ficar 3 meses sem buscar o aparelho? Não, não faça isso. Você vai falar para o cliente, olha, telas eu cobro 50% de entrada. Não tem como eu comprar a tela, eu preciso dar entrada. O senhor tem que dar entrada para eu poder pedir a tela no fornecedor. O fornecedor vai me trazer a tela, eu tenho que pagar ele. Você tem que saber conversar com o cliente, você tem que saber dizer para ele que é as normas da empresa, você tem que seguir. E fora isso, você tem que seguir essa norma. Entendeu? Ah, mas se vier aquele pensamento na sua cabeça, você tem que lutar contra você mesmo. Ah, mas ele vai ir lá no outro. O cliente sempre faz isso. O cliente passa na tua loja para perguntar quanto é. Se o seu preço estiver mais barato, ele vai voltar em você. E ele vai pagar os 50%. Só que ele quer ir em outros lugares. Entendeu? Para ver o orçamento em outro lugar, se vai ser mais barato ou não. Mas a questão é de que se ele fechar com você, você tem que pedir os 50%. Anota ali, a tela saiu, vamos supor, por 480, aí você anota que ele pagou 240. E aí com esse 240 você pede a tela e você monta o celular, o cliente praticamente pagou a tela, entendeu? Então você não vai ter prejuízo. Se o cliente deixar de vir buscar o celular, esquecer lá, né? Não pode buscar, já aconteceu isso comigo. O cliente mandou arrumar, eu fui lá, comprei a tela, troquei a tela e liguei para ele, ele falou, só vou poder buscar sexta-feira. Isso era na segunda.
Só vou poder buscar na sexta porque eu tive que usar o dinheiro. Né? O cartão não girou. Sempre tem alguma coisa que acontece, um imprevisto. E você vai ficar com o dinheiro parado, sem girar. Imagina 3 meses ali esperando até você poder depois vender esse celular. Ah, detalhe, no orçamento, na ordem de serviço que você fez, tem que estar especificado isso, tá? Que depois de 3 meses, que é por lei, né, tem esse direito, o cidadão que é o cliente, ele tem direito e nós também temos direitos, né, para não ter prejuízo. Então você especifica ali, mostra para ele, ele vai assinar e depois de 3 meses, tchau e benção. Então é assim que funciona a coisa. Qualquer empresa aí que você deixar seu aparelho e não for buscar mais, já era, entendeu? Aí, se a gente não criar esse tipo de costume, né, pensando em prevenir de problemas futuros, a gente vai ficar patinando na vida. Então você que é iniciante, toma essas dicas aí para você não apanhar igual a gente apanhou no começo com os clientes. Os clientes costumam chegar na loja da gente querendo vantagem, entendeu? E a gente tem que ser esperto com isso, né? E tem que ser ali, ó, igual você vai numa loja, se o seu CPF não passar, não vai vender, entendeu? Não tem esse negócio de fiado, de não sei o que, isso aí tem que extinguir da sua loja, do seu ramo, do seu trabalho, entendeu? Da sua empresinha aí que você está abrindo. Então isso não pode ter, tá fiado. Esse é um outro detalhe. As pessoas chegam e falam, dia 10 eu recebo, dá para trocar, depois eu pago dia 10. Não existe isso. Em lugar nenhum você consegue abastecer, comprar um remédio, você não consegue fazer nada se não tiver o dinheiro na mão. Usa cartão de crédito, se vira, né? Então é assim, se a gente não criar limites, os clientes eles passam por cima. Uma vez aconteceu isso que eu vou contar. O cliente chegou na loja, aí esse celular tem para vender um usadinho? Tem, tá aqui o celular. Aí mostrei, ele gostou. O que ele fez? Ele falou que se desse a tardezinha, ele ia ir lá buscar um aparelho. Ah, segura ele aí para mim. Eu seguro não. Se chegar outro antes dele, eu vendo. Tchau e benção. Eu vou confiar que o cara vai voltar? Então, se a gente não criar o costume de não vender fiado, de não fazer a ordem de serviço, de não cumprir as regras que a gente criar na empresa de fazer a cobrança dos 50%, se a gente não fizer esse tipo de coisa, a gente não vai para frente, vai ficar ali tendo prejuízo, entendeu? Porque não fez o checklist, não falou para o cliente que tinha outros defeitos. É você que tem que se prevenir, entendeu? O cliente quer vantagem, ele quer preço barato. E se você não fizer o checklist, falar para ele antecipadamente, ó, eu vi aqui que seu celular tem isso e isso que precisa fazer também. Aí se ele aprovar, você já ganha um dinheirinho a mais, né? Mas se ele não aprovar, pelo menos você avisou ele, ele não vai conseguir passar a perna em você. Não faça fiado, faça a ordem de serviço, cobre 50%, e essas são as dicas de hoje que eu estou dando para que você possa criar aí no teu coração compromisso com você mesmo, que você vai pôr isso em prática para que você não fique patinando na sua vida, na sua empresa e sendo passado para trás aí pelos espertão, beleza? Até a próxima, pessoal.